noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria para nós, todas as reuniões aqui do Chico Xavier. A gente agradece muito a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre sonambulismo. Provavelmente nós vamos dividir essa reunião no mínimo em 2, talvez 3 reuniões, que o assunto ele é profundo. Vamos abordar diversos temas ligados ao sonambulismo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. No fim da reunião, se alguém não estiver bem, não vá embora. O importante é a gente sair daqui bem, melhor do que quando nós chegamos. Nós vamos ter depois a mesa mediúnica. Muitos espíritos que nos acompanham são trazidos à reunião. Aqueles que interferem em nossas vidas são assistidos na mesa. Esporadicamente, às vezes a gente tem notícia de algum parente, algum amigo que desencarnou e que às vezes dá recado para quem está aqui. Se isso acontecer, a gente fala o nome e convida a pessoa para chegar até a mesa. Então, muito obrigado pela presença e que Deus nos ampare. Então vamos dar continuidade ao capítulo 8, Emancipação da Alma. E o tema agora é o sonambulismo. Sempre nós colocamos essa figura aqui para a gente entender. Nós não podemos dissociar o nosso corpo físico desses campos eletromagnéticos. Nós estamos falando campos eletromagnéticos por falta de terminologia no vocabulário da Terra. Porque tudo é matéria, numa dinamização diferente. Então nós não temos condições ainda de detectar, já comentamos isso aqui anteriormente. E aí nós temos o superconsciente, o consciente e o inconsciente. Há uma interligação em tudo isso daí. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos movimentando aqui no consciente, nós podemos chegar no futuro e no passado. Mas como nós já comentamos anteriormente durante esses assuntos, nós não vamos prolongar nisso daí. Por isso que a gente tem muitos lances. Isso acontece muito durante o sono, que nós já comentamos aqui também anteriormente. Mas olha que coisa profunda que vai ser o assunto de hoje. Vamos lá. O que é o sonambulismo? Pela ciência médica, que ainda não tem condição de analisar, não tem condição ainda de dar um resultado satisfatório e positivo, porque está tudo ligado à parte espiritual. Então, nós temos 2 tipos de sonambulismo. Nós temos aquele sonambulismo em que o espírito, ele afasta do corpo e o corpo permanece ali, num estado quase que letárgico, né? E aí nós temos outro sonambulismo em que o espírito leva o corpo. É aquele sonambulismo em que a pessoa levanta, ele sai da cama, tem que inclusive tirar, às vezes, chave de porta, tudo, porque ele vai nos lugares. Nós comentamos aqui sobre o livro Do Outro Lado. Do outro lado, o rapaz, ele era cego. Só que quando ele dormia, ele via. Então, ele entrava num estado sonambúlico, ele andava pela casa, ele detectava todos os eletrodomésticos, todos os cômodos da casa, e depois, mesmo sendo cego, ele podia desenvolver qualquer atividade dentro da casa, porque quando ele dormia, ele via. E nós vamos ver por que acontece isso daí. Aí, por que a criança tem sonambulismo? Olha a reencarnação aí, presente. Nós sabemos que a criança é só o corpo que é infantil. Deus é tão sábio, tão generoso, que todos nós passamos pela infância. Inclusive Jesus passou pela infância. Porque para habitar um corpo material e pesado como o nosso, nós precisamos da infância. E é uma infância longa, porque os espíritos superiores dizem que nos planos inferiores, a infância é quase nula, porque o espírito sobrepõe a matéria. Mas aqui, muitas vezes, a matéria domina o espírito. Então, a criança, às vezes, ela tem esse terror noturno. O que é o terror noturno? Muitas vezes a criança senta na cama, ela começa a gritar, mas isso pode acontecer com o adulto também. O adulto também tem. Esse terror noturno é uma interferência espiritual. É uma interferência espiritual.
Quando nós reencarnamos, nós temos um fiador, que é o nosso anjo da guarda, é o nosso espírito protetor. Mas nós temos muitas coisas mal resolvidas de outras encarnações. Espíritos que estão ainda fora do corpo físico nos influenciam, principalmente na infância. Porque o que a doutrina espírita prega para nós? Nós começamos a reencarnação na concepção, mas nós só vamos completar essa reencarnação aos 7 anos de idade. Então, muitas vezes, a criança ela tem uma mediunidade muito aflorada. E durante o sono, ela se desliga também do corpo físico, ela vai no plano espiritual, ela entra em contato com aqueles espíritos que a perturbam, e aí acontece essa situação. Qual a relação entre o sonambulismo e a hipnose? Isso daqui é importantíssimo. Tem um livro muito interessante, Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier. Ele vai falar lá da hipnose. Olha como acontece a obsessão. Muitas vezes existem espíritos que eles hipnotizam a pessoa. Então, durante um estado sonambúlico, a pessoa pode ser hipnotizada por um espírito, e aí, nesse estado sonambúlico, ele comete uma série de atrocidades, inclusive. Mas nós vamos estender esse assunto durante as reuniões que nós vamos falar. O sonambulismo é mediunidade? O sonambulismo não é mediunidade. O sonambulismo é uma paranormalidade. É um fenômeno anímico. A pessoa, ele mesmo, essa faculdade. Mas pode se tornar também um fenômeno mediúnico. Durante a explanação, nós vamos entender como isso funciona. Tanto é um fenômeno anímico, que o espírito, sem a interferência de outro espírito, ele levanta-se da cama e anda, como nós comentamos anteriormente. Então, é um fenômeno anímico. Isso acontece muito também, às vezes, na mesa mediúnica, onde o médium, pensa que ele está recebendo uma entidade, é ele mesmo que está vindo, aflorando aquele subconsciente que nós comentamos ali. Ele está vivenciando uma reencarnação pretérita. Ele mesmo está se comunicando por intermédio dele, tendo uma vivência. Isso nós vamos ver nos livros, nos domínios da mediunidade do André Luiz. Nós vamos ver isso daí claramente, como acontece esses fenômenos. Isso acontece conosco também. Às vezes até durante o dia, mas nós não vamos entrar em detalhe, porque o assunto hoje não comporta essa situação. Sonambulismo e regressão, você pulou. Esqueci da regressão. Qual a relação entre o sonambulismo e a regressão? Vocês desculpa, eu pulei. Justamente está por embaixo da onde está a hipnose aqui, porque a maior parte da regressão, da terapia de vida passada, ela é feita às vezes por uma hipnose. Muitos terapeutas não utilizam a hipnose, mas a hipnose é muito importante na terapia de vida passada. Nós tivemos um caso de uma amiga nossa aqui, que eu não vou citar o nome, que ela precisou fazer uma regressão para ela poder dirigir o carro. Olha que situação. Aí ela teve uma vivência anterior, através da hipnose, mas precisa ver quem é o terapeuta. Nós precisamos ver a situação do terapeuta, principalmente o comportamento dele. Porque se o terapeuta for uma pessoa meio desequilibrada, ele corre o risco de levar a pessoa no passado e não conseguir trazer para o presente. Hermínio Correia Miranda foi um pesquisador espírita, um homem que trouxe vários livros. A literatura espírita dele é importantíssima, foi um estudioso, ele fazia terapias de vida passada. Ele tem um livro, que agora me fugiu o nome, mas parece que Eu Sou Camille Devoir, o nome do livro. Ele fazia regressão com o rapaz, e o rapaz voltou ao passado e não veio para o presente. Por quê? Porque ele divisou uma situação lá atrás em que ele foi muito feliz. E ele estava numa situação muito difícil, porque só vai fazer terapia de vida passada quem está passando por algum problema. Então ele não quis mais ter essa vida de agora. Existia um caso no Sanatório Espírita de Barretos, que eu também não vou citar aqui, em que o cara, ele tinha sido um faraó no Egito, e agora ele era gari. Quando ele voltou ao passado como faraó do Egito, ele não quis mais ser gari.
Ele quis ficar naquela vida lá, onde ele tinha os súditos dele. E olha, ele tinha surtos, mas que não é surtos, é um fenômeno mediúnico. Ele ficava embaixo de um pé de jatubá. Aqueles espíritos que tinham sido subordinados a ele vinham ali reverenciá-lo. E um médico que até assiste a gente aqui na reunião de cura, o doutor Wilson Ferreira de Mello, divisou essa situação. E perguntou para ele, é assim que você quer viver? Ele falou, assim que eu quero viver, eu sou faraó. Então nós vemos muito transtornos psiquiátricos severos. Pessoas que estão internadas em casas de recuperação, o problema é mediúnico. Pode acordar o sonâmbulo, o sonambúlico, né? Olha, precisa ter muito cuidado para acordar. Porque a pessoa, ele pode até ser acordado, mas ele pode, quando ele é acordado, ele pode ficar irritado. Ele pode até agredir, porque ele está num estado de consciência alterada. Então, o melhor é não acordar. Por exemplo, se a pessoa acompanhar ele e fazer com que ele volte para a cama, principalmente se for criança. Criança até 12 anos tem muito isso daí. Existem muitas crianças que têm isso, principalmente agora está acontecendo muito. Nós temos médicos aqui que frequentam com a gente, inclusive psiquiatra, psicólogo, que a gente sempre conversa. Então está acontecendo muito isso. Por quê? Porque nós estamos numa época em que os espíritos muito comprometidos com o evangelho estão reencarnando na Terra. Porque nós estamos tendo a última oportunidade, principalmente nós que estamos entendendo um pouco a doutrina espírita. Nós já passamos por diversas situações no passado e agora é o momento para nós, o momento agora é chegado. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma mais completa que no sonho. E, nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Então, nós estamos vendo aqui. Quando nós dormimos, nós estamos vendo com o Espírito. Por isso que nós atravessamos parede, nós divisamos lugares que a gente muitas vezes é desconhecido para nós. Como nós podemos ter toda essa vivência? Será que isso é só cerebral? A ciência médica fala que o sonambulismo acontece porque o cérebro está dormindo. Se o cérebro está dormindo, ele não está exercendo as faculdades dele. Como pode acontecer isso? Então, é toda uma situação espiritual. Quando nós estamos fora do corpo físico, nós vemos por toda a nossa organização perispiritual, que foi aquele corpo que nós falamos aqui. Nós temos, não podemos esquecer que nós temos o nosso corpo mental, onde está gravado tudo ali. O que acontece conosco? Por que nós temos muitas obsessões? Normalmente os espíritos nos pegam pela nuca. Aquele ditado que diz que o cara foi pego à traição é uma vericidade, porque os espíritos eles pegam normalmente nessa situação aqui. Quando a gente vai dar o passe, a gente muitas vezes, eu pelo menos faço isso, eu cruzo. Eu encontro as duas mãos atrás da nuca da pessoa, porque se a interferência está ali, ela se desliga. Quando o espírito, a alma, porque aí é a alma que está encarnado, ele vem, ele comunica, mesmo estando no corpo físico, ele vem e comunica na mesa mediúnica, a gente sabe que ele está encarnado justamente por causa desse cordão. E esse cordão está ligado à epífise, que é um assunto muito interessante que já foi falado aqui. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando, de alguma forma, em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono e é um momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando esse entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve, então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles
de comunicação escrita. O Chico Xavier tinha essa mediunidade de sonambulismo. Divaldo Pereira Franco tem essa mediunidade de sonambulismo. Por isso que o Chico Xavier, ele vivia a situação. Quando ele estava psicografando o livro, ele não estava só escrevendo o livro, ele estava vivendo a história. A dona Ivone Pereira também vivia a história. E ela era uma coisa impressionante. Nós comentamos aqui a respeito dela na reunião passada, que inclusive ela ia sendo enterrada viva. Quem veio na reunião passada, que nós falamos sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, entendeu isso daí. Então, esse estado aqui faz com que a pessoa mais autêntica a psicografia, porque ele não está tomando parte na psicografia. Ele está oferecendo. Ele entra num estado sonambúlico. Isso pode acontecer também no passe. Isso pode acontecer em casa. Nós vamos desdobrando o assunto. Talvez porque o espírito precisa do corpo naquele momento para realizar alguma atitude que depende do corpo, né? Sim. O Eduardo lembrou uma coisa aqui muito interessante. Chico Xavier estava psicografando e foi atender uma mãe no plano espiritual. Eu já comentei isso aqui. Continuou psicografando, desdobrou-se nesse estado sonambúlico, o espírito usava o corpo dele e ele foi no plano espiritual para prestar um socorro. Então, a mediunidade aí o espírito. Nós nunca vamos poder descartar o espírito. A ciência está chegando nisso daí. A reencarnação será comprovada pela impressão digital. Esse é um assunto impressionante. Nos sonhos que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito que também, então em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas, que são de vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. Dá só uma paradinha, Eduardo. Então aqui ele está falando do sonho. É aquele sonho confuso, que a gente acorda e fala, isso não tem nexo, isso não tem nenhum sentido. Então está aqui, são as impressões. O que nós comentamos aqui quando nós falamos do sonho? A gente vai buscar aquilo que a gente procura. Então, se nós estamos envolvidos num trabalho durante o dia, durante o sono, nós podemos ter um efeito psicológico. A doutrina espírita não descarta a influência do corpo material, de maneira alguma. Do mesmo modo que o espírito influencia sobre o corpo também influencia sobre o espírito. Porque nós estamos vivendo na Terra. Nós, antes de sermos religiosos, nós somos homens e mulheres vivendo na Terra. Num corpo ainda muito atrasado em relação aos planos inferiores. A nossa matéria aqui é uma matéria muito sólida em relação a matérias fluídicas. Tem um livro, O Planeta Marte e os Discos Voadores, do espírito Ramatiz, onde ele vai explicar, inclusive, a situação energética do planeta, a condição, vamos falar física, porque nós só podemos falar de acordo com aquilo que nós temos entendimento, dos habitantes do planeta. Nós vamos ver Humberto de Campos também contar uma situação que ele foi no planeta Marte. A mãe do Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, ela também cita isso daí. Então, a matéria é completamente diferente. Essa modificação material, esse campo eletromagnético que nós comentamos, ele acontece durante o sonambulismo. É fácil, então, compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Só mais uma paradinha, Eduardo. Então nós estamos vendo aqui que o sonho, né? A gente até lembra, mas o sonâmbulo não se lembra. É um fato interessantíssimo. Por exemplo, o médium psicofônico, o médium de incorporação, eu gosto de usar o termo incorporação, que muitos espíritas falam que estão ultrapassados.
Mas quem tem evidência, eu às vezes vejo o espírito na pessoa e eu não vejo mais a pessoa, eu vejo o espírito. Eu fui assistir uma palestra uma vez, eu fiquei muito impressionado, porque a pessoa física que estava proferindo a palestra desapareceu. Ali estava o espírito. Nós fomos assistir também um concerto em Campinas, aonde aquele maestro Carlos Gomes, ele incorporou na pessoa física ali. Ele estava praticamente materializado. A pessoa física sumiu. Era ele que estava ali, exercendo. Então é muito interessante. Então o sonâmbulo não se lembra. Isso acontece com as crianças, quando a gente acorda, muitas vezes. E o bom é não acordar, é conversar, é ter calma, porque muitas vezes o pai e a mãe ficam irritados, porque às vezes a criança começa a gritar tudo e acorda os adultos. Mas aí é hora, quem tem conhecimento da doutrina espírita não grita e também não acorda. Com carinho, volta novamente, faz com que ele deite e às vezes é até necessário pegar. Acariciar mesmo, para que ele possa sair daquele envolvimento que ele está ali. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes mesmo, uma espécie de intuição do futuro. Está daquilo que nós comentamos. Então é muito interessante no Livro dos Espíritos, porque fala lá que nós podemos voltar ao passado e visitar o futuro. Como nós podemos visitar o futuro se o futuro ainda não aconteceu? É só a gente ler o Livro dos Espíritos, nós vamos ver. Acompanhar as reuniões de quinta-feira. Também. Estamos na internet, viu, gente? O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Vamos dar mais uma paradinha. Nós comentamos aqui sobre o magnetismo. O poder magnético que nós temos. O poder magnético que os espíritos têm para nos envolver em certas situações. Porque o magnetismo ele pode ser usado para o mal e para o bem. Nós comentamos aqui, inclusive, de trabalhos feitos e uma série de coisas, de influências de mente para mente, que está nos livros do André Luiz, que veio complementar tudo isso daqui. Então, ele pode ser provocado. Ele pode ser provocado. E nós vamos ver isso no Livro dos Médiuns. No capítulo lá, Os Médiuns. Nós vamos ver como que pode se provocar esse sonambulismo. Mas nós vamos ter oportunidade de aprofundar mais um pouco. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Então, no Livro dos Espíritos, eles perguntam se existe várias matérias. Não, existe só uma matéria primitiva. Todas as demais matérias que nós conhecemos são modificações da primeira. Por exemplo, para se fazer uma cadeira dessa daqui, houve alguma manipulação material aqui para que isso acontecesse, mas alguém pensou para fazer essa cadeira. Então, tudo começa no pensamento, que está também numa outra palestra que nós fizemos aqui. Então, há uma modificação. Esse fluido cósmico universal é o fluido que envolve todo o universo, todos os planetas, e que nos envolve também. Então, todas as situações de envolvimento de uma pessoa para outra, seja de atração ou de repulsão, é uma modificação dessa energia cósmica universal modificada através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é força. Quando nós dissemos aqui que no livro do Emmanuel está escrito lá que o pensamento é capaz de ser mais nocivo do que um vírus, do que uma bactéria, e ele também pode ser mais eficiente do que qualquer medicamento que se tem na Terra, é porque o nosso pensamento é força. Quando nós começamos a dirigir o nosso pensamento para o nosso organismo de uma maneira deletéria, nós criamos uma situação, nós criamos inclusive uma doença. Uma advogada que frequentou aqui, ela queria muito ter um câncer, porque ela chegou aqui mentindo. Nós não devemos mexer com as coisas santas. Jesus fala que nós não devemos dar pérolas aos porcos, porque eles não sabem o valor, eles pisam em cima. Essa mulher chegou aqui com mentira, para passar na nossa reunião. Estou citando porque está dentro disso aqui, desse assunto que nós estamos falando. Ela disse que estava com câncer. Aí, realmente ela adquiriu um câncer.
e acabou por desencarnar com câncer. Por quê? Porque ela mentiu. Ela veio fazer um teste. E durante algum tempo ela foi fazendo o teste. Nós não podemos testar as coisas sérias. Por isso que no livro dos médiuns está escrito que a mediunidade, ela não pode ser exibida em tablado. Nós não podemos exibir a mediunidade. A mediunidade é uma coisa muito séria, que nós precisamos exercer com unção, com carinho e com responsabilidade. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. A clarividência é diferente da vidência. A vidência, a pessoa vê mais ou menos. A clarividência, a pessoa vê claramente. Ele pode detectar um objeto, ele consegue ver a energia que está no objeto. Aconteceu um fato interessante aqui no Chico Xavier. Aliás, não foi nem no Chico Xavier. Numa outra instituição que a gente estava, mas a pessoa de vez em quando vem aqui no Chico Xavier. Eu atendi um casal, olha o magnetismo aí. E a mulher estava muito doente, com depressão profunda. O psiquiatra mandou ela procurar a doutrina espírita, porque agora acontece isso, muitas vezes isso aí já faz tempo. Quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a ver um anel que ela tinha, um anel de brilhante, muito lindo. Só que o anel dela estava com uma espécie de piche, que envolvia a mão dela, uma energia escura que escorria. E aí eu comecei a ficar impressionado com aquilo. Eles não são espírita, eles são de uma outra doutrina. Eu falei, eu tenho que falar para ela desse anel, porque tem alguma coisa nesse anel. Na segunda reunião, que nós conversamos, eu prestei atenção, do anel saía uma espécie de visgo que vinha e envolvia todo o tórax dela, preto. Uma energia escura que escorria também. Aí eu resolvi. Eu falei para ela, que anel lindo você tem, porque era um casal ainda não muito velho, né? Eu agora, gente de 80 anos, estou achando jovem. Então, que anel bonito, né? Ela falou, isso aqui é um caso interessante. Imagina que uma moça que foi noiva do meu marido, quando a minha filha completou 15 anos, ela deu o anel para minha filha de presente. Olha, minha filha não gostou do anel, mas eu adorei, não é lindo? Eu falei, é lindo. Eu falei, e a senhora começou a ficar doente quando a senhora pôs o anel no dedo. Aí ela se desfaleceu. Realmente era o anel. Livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade, nós vamos ver objetos impregnados de energias deletérias. Então, olha o pensamento negativo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que vai ser uma coisa boa para nós, às vezes não vai. Nós muitas vezes valorizamos coisas insignificantes na nossa vida. Nós precisamos valorizar a parte espiritual. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos em cima do horário. Vamos pedir a Jesus que nos envolve. Só dá mais uma só, Du, para nós. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Para a semana que vem. Que Jesus nos abençoe. Que a gente possa ter muita paz. Cada um faz o seu pedido mental. Com certeza nós vamos receber o melhor para nós, porque Deus é nosso Pai, Deus é soberano e Deus é amor. Queremos agradecer a todos. Esse assunto aqui é um assunto interessantíssimo, né? Nós vamos ter a continuidade dele. Nós vamos, inclusive, citar muitas coisas do livro do médium, dos médiuns. Alguns outros livros que trazem algumas informações para nós. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião.